Olha, eu vou fazer um comentário sobre a greve dos Correios e se você faz parte dos Correios ou conhece alguém que faz parte dos Correios, eu te peço que encaminhe esse vídeo porque eu vou falar sobre estratégia de comunicação. Eu já vou começar falando sobre os Correios e a importância dos Correios para o Brasil. Olha, os Correios eles estão presentes em praticamente todo o território nacional, eles chegam em praticamente todos os lugares e existem agências dos Correios que estão em localidades para servir aquelas localidades, para que aquelas localidades se desenvolvam. Isso não é o que acontece, por exemplo, com uma empresa privada. O que eu quero dizer é que os Correios são de uma importância fundamental para o desenvolvimento nacional. Determinadas agências nem dão lucro, mas elas estão lá para que as pessoas tenham acesso aos Correios, ao Banco Postal, para que as pessoas possam se desenvolver e essas agências vão dar lucro um dia. Eu estou falando isso porque essa conversa a respeito de que tem que privatizar, transmite na cabeça das pessoas a ideia de que, olha, os Correios são um problema para o Brasil porque o funcionário público é vagabundo. Não sou eu que estou dizendo isso. Essa é uma programação que vem sendo feita na cabeça dos brasileiros ao longo dos últimos anos e é essa programação que o Guedes está utilizando para privatizar tudo. No momento em que os Correios entram em greve, e eu não estou dizendo que essa greve seja injusta, os Correios estão sofrendo, obviamente, abusos desse governo. No momento em que os Correios entram em greve, apesar de toda a legitimidade dos funcionários dos Correios, nós temos um problema muito sério, que é a falta da capacidade de uma pessoa de sentir a dor da outra. Um exemplo muito simples, pega um palito, enfia na sua mão e dá uma olhada para ver se o outro vai conseguir sentir a dor que você está sentindo. Não vai. Eu estou dizendo isso porque enquanto os Correios estão entrando em greve por motivos totalmente justos, vendedores que dependem dos Correios estão deixando de vender. Compradores estão aguardando mercadorias dos Correios. Para o Guedes isso é uma maravilha, o Guedes não perde um centavo com a greve dos Correios. Em contrapartida, os Correios vão perdendo cada vez mais o apoio da população. A percepção de que o funcionário público é vagabundo, todo esse trabalho que vem sendo feito, infelizmente, por esses partidos liberais ao longo dos últimos anos, ela vai só se consolidando. E olha, nós temos problemas. Essa estratégia deles, ela é tão afiada que ela colocou algumas pessoas com a camisa dos Correios queimando a bandeira do PT. Pergunta básica que eu faço para você que acredita naquela foto. Ainda que sejam funcionários dos Correios queimando a bandeira do PT, você acha que aqueles funcionários representam todos os funcionários dos Correios? E outra coisa, você acha que se existirem bolsonaristas dentro dos Correios, ainda assim os Correios são merecedores de privatização? Não, porque os Correios não são dos funcionários dos Correios. Os Correios são do Brasil. Então, indiferente da posição política de um ou outro carteiro ou um ou outro funcionário, a gente tem que defender os Correios como um patrimônio nacional. Esse é o meu primeiro ponto de vista. Um outro ponto é que tem todo um trabalho no sentido de dizer que as coisas precisam ser privatizadas e aí algumas imagens elas conseguem gravar na cabeça das pessoas como se fossem regras. Nós tivemos durante as eleições passadas uma imagem de uma pessoa julgando caixas de cartas. Aquelas caixas de cartas, elas estão ali para abrigar folhas de papel, cartas, papel. Absolutamente normal que as pessoas joguem, mas aquilo ali foi tratado como se tivessem ovos ali dentro e eles estivessem todos quebrando. Eu já recebi, infelizmente, certificados amassados dos Correios. Eu sei que isso acontece, mas será que você pode generalizar para todo o trabalhador dos Correios? Pergunta básica, aquele trauma que você teve com um funcionário público, será que representa todo funcionário público? Então agora que eu já falei sobre isso, eu quero falar um pouquinho sobre estratégia. Durante o momento em que os Correios iniciam uma greve em plena pandemia, eles estão fazendo tudo que o Guedes quer, exatamente mostrar para a sociedade brasileira que os Correios não têm importância, entram em greve, não tem nenhum tipo de, visão com o trabalhador, não tem responsabilidade social. Isso para o Guedes é fantástico, porque quanto mais greves os Correios vão fazendo, mais os Correios vão caindo na percepção popular de quem não entende de política e não entende o que está acontecendo. Só que os Correios, eles são sem dúvidas
a maior estrutura de comunicação no Brasil. Os Correios têm estrutura de comunicação muito maior do que da Globo, da Record. Os Correios chegam em todo lugar. Então eu gostaria de compartilhar uma ideia com vocês nesse momento. No lugar de greve, que obviamente a greve já está acabando, e ela não vai impedir as privatizações, ela não vai trazer para os funcionários dos Correios as reivindicações, porque o Guedes já falou que vai sufocar o funcionalismo público. Por que vocês não pensem em uma estratégia um pouco diferente? Utilizem a estrutura dos Correios para distribuir as verdades a respeito do governo Bolsonaro. Sabe por quê? Porque muitas coisas que acontecem no governo Bolsonaro nem chegam até as pessoas. Hoje, por exemplo, a Record blinda o Bolsonaro de uma forma que os evangélicos não sabem dos casos da rachadinha. O Bolsonaro é tão blindado que as pessoas não entenderam até hoje que o Brasil está sendo governado para atender os interesses dos Estados Unidos. Ninguém está sabendo a verdade a respeito do aumento do preço dos alimentos. E os Correios têm condições de levar informativos para a casa de todo mundo. Isso vai ser simplesmente um trabalho anexo ao trabalho que já é o trabalho do carteiro. O que é preciso, em primeiro lugar, é que os Correios tenham consciência de classe. Consciência de classe e consciência de que serão privatizados. Então é parar de ter dentro dos Correios gente apoiando o Bolsonaro. Para isso vocês precisam se integrar, se unir e chegar à conclusão que essa política não representa vocês no primeiro momento. No segundo momento é conseguir desenvolver um informativo e colocar esse informativo nas mãos das pessoas. Eu estou aqui para ajudar se precisar de consultoria estratégica. Quando eu falo consultoria, normalmente as pessoas falam em dinheiro. Não, eu estou aqui para ajudar, se precisarem de mim. Mas o mais importante é que vocês entendam que vocês precisam trabalhar com o Brasil que existe hoje. O Brasil que existe hoje é um Brasil que entende qualquer greve como vagabundagem. O Brasil que existe hoje é um Brasil de um povo que depende dos Correios funcionando. E não que eu seja contra a greve dos Correios, é que eu tenho consciência que a greve dos Correios é que o Guedes mais precisa nesse momento para convencer a população que os Correios precisam ser privatizados. E olha, se vocês tiverem dúvidas a respeito de há quanto tempo eu defendo os Correios, eu vou colocar aqui vídeos, né, que estão aparecendo aí nas indicações de vídeos para vocês, de muitos anos atrás, em que eu já falava sobre a importância dos Correios e essa intenção do governo de privatizar os Correios. Mas, nesse momento, os Correios precisam ter consciência de comunicação, consciência de classe e aproveitar a estrutura que tem para levar a verdade a respeito desse governo. Fazendo isso, os Correios serão mais temidos que o Poder Judiciário. Os Correios serão mais temidos que as Forças Armadas, porque os Correios possuem o poder de levar informação para as pessoas. Muito obrigado, compartilhe esse vídeo, leve para as pessoas que podem decidir a respeito dessa estratégia nos Correios e até mais.